Olá pessoal, dando prosseguimento ao projeto Aprendendo em Casa, nossa aula de hoje será sobre radicais. Bom, como o conteúdo do módulo está sendo um pouco extenso, né? Então eu resolvi fazer as atividades comentadas, tá? Para que a gente possa ter mais facilidade, uma orientação melhor na hora de responder as questões do módulo. Ok? Vamos lá. Ok. Eu preparei uma série de questões para que a gente possa resolver o norte, assim, para resolver em casa. Mas antes de mais nada, eu quero relembrar vocês do que é quadrado, do que é raiz quadrada, do que é cubo e do que é raiz cúbica, tá? Por exemplo, raiz quadrada, quando raiz não tem nada, é raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. O quadrado é representado por um 2. E aqui tem 2 5. Ok. A raiz cúbica de 8 é 2. Mas, Carlos, por que 2, professor? Porque se você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8. Ok? Você também pode fazer do seguinte modo, né? Sabendo que é 2, você pode colocar assim, que a raiz cúbica de 8 é igual à raiz cúbica de 2 ao cubo, que é o 2 3 vezes sequencialmente. Elimina esse 3 da raiz com o 3 da potência e fica só o 2. Ok? Agora, a questão. Primeira questão. Encontre a raiz cúbica de 1728. É um número bem grande. Como é um número bem grande, o primeiro passo a se fazer é fatorar. Acho que muitos de vocês lembram do que é fatorar, né? 1728. Passa aquela linha e colocam aqui divisores primos, né? Quem são os divisores primos? 2, 3, 5, 7. São números que só podem ser multiplicados, só podem ser divididos por ele mesmo e por 1. Vamos lá. O número aqui termina com 8. Já sabemos que ele é um número par. Então, começa por 2. 1728 dividido por 2, ou seja, metade dele, é 864. Termina com 4, novamente é par. Divide por 2. Metade de 864 é 432. Ainda é um número par. Podemos dividir por 2 novamente, que dá 216. Continua sendo par. Divide por 2 novamente. 108. Por 2 novamente. 54. Ainda dá por 2. 27. Opa, 27 não dá mais por 2. Agora,
será 3. Aqui será 9. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Logo aqui temos quantos 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 2 elevado a 6 vezes quantos 3? 1, 2, 3. Então tem 3 ao cubo, certo? Esse é o primeiro passo a se fazer para encontrar a raiz. Então, o que fazemos depois disso? Vou colocar aqui de ladinho. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar que eu vou ficar para dar assistência a qualquer um que tiver dúvida ainda. Temos aqui o 2 elevado à sexta vezes 3 elevado ao cubo. 2 elevado à sexta vezes 3 elevado ao cubo. Podemos pensar o seguinte, que a raiz do produto é o produto de raízes. Então, o cubo de 2 elevado a 6 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 3. Certo? Aqui temos o 6 e aqui temos o 3. 6 dividido por 3. Pega essa base, pula fora da raiz. 6 dividido por 3, 2. Continuo vezes. 3 aqui repete. 3 dividido para 3, 1. Né? Cancela aqui, fica 1. Agora sim. 2 elevado ao quadrado é 4. 3 elevado a 1 é 3. 4 vezes 3. Essa é a raiz cúbica. Essa, 12, é a raiz cúbica de 1728. Agora aqui. Um terreno quadrado possui 900 metros quadrados de área. Qual o comprimento desse terreno? Quando falamos de terreno quadrado, o que é que a gente lembra? Perímetro, área ou volume? A questão já fala, né? Área. Então, para quem lembra como calcula a fórmula genérica da área, a área é igual a lado ao quadrado, certo? Qual a área? Qual a área no caso do terreno? A área é 900. Então, passar o L para esse lado, L ao quadrado igual a 900. A potência vem para o lado do 900 como raiz. Ok? Raiz quadrada de 900. Então, o lado ou o comprimento vai dar 30. Por que 30? Porque 30 vezes 30, 900. Já na questão 3, temos o seguinte. Se a raiz quadrada de x é 10, então o valor de x é... Vamos pensar um pouco. Na questão anterior, vimos que a potência, quando vai para o outro lado da igualdade, se transforma numa raiz.
Logo, a raiz, quando vai para o outro lado da igualdade, se torna potência. Então, podemos dizer o seguinte, que raiz quadrada de x, que é igual a 10, x é igual a 10 elevado raiz quadrada quadrado. E quando é 10 elevado ao quadrado? 10 vezes 10 é só isso. Na quarta questão, fiz um errinho aqui. Na quarta questão, faz a seguinte pergunta: quais as raízes quadradas exatas entre 10 e 30? Vamos pensar um pouco. 1 ao quadrado é 1. Não está entre 10 e 30. Então já descarta o 1. 2 ao quadrado é 4. Também não está entre 10 e 30. Então descarta o 2. 3 elevado ao quadrado, 9. Também descarta o 9, porque não está entre 10 e 30. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 16 já está entre 10 e 30. 5 ao quadrado é 25. Também está entre 10 e 30. 6 ao quadrado, 36. Opa, 36 já passou de 30, então já não conta com 36. Então, não contamos com o 1, com o 4, perdão, com o 1, com o 2, com o 3 e nem com o 6. Só o 4 porque ao quadrado é 16 e o 5 porque ao quadrado é 25. Então a resposta seria esses dois números. A quinta questão pede para que determinemos a raiz quadrada, a raiz cúbica e a raiz sextupla de um número. Aqui eu diversifiquei para poder termos uma melhor compreensão, certo? Apesar de lá estar apenas o número 64, então aqui eu variei. Raiz quadrada de 25 sabemos que é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, então 2. E raiz sextupla de 64 é... Vamos pensar um pouco. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, a raiz sextupla de 64 é 2 também. Espero que tenham entendido, esclarecido bastante, né? Ajude bastante, que esse vídeo ajude bastante na resolução das questões do módulo. As atividades são do módulo, atividade 1, questão 6 a 10. Vocês copiam as questões, resolvam, tire a foto e mandem para mim. Ok? Abraço.